Futsal. Futsal também chamado de futebol de salão, aqui batizado no Brasil, com esse nome. É um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas. Diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo, que é um futebol adaptado do futebol de campo, futebol de salão, do futebol de campo. No Brasil, o futsal tem tido grande representativa nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado no país por homens e mulheres. A origem do futsal. Então, essa imagem que vocês estão olhando aí é um grande professor, educador físico, professor de educação física, Juan Carlos Seriem Gravier, da ACM, significa Associação Cristã de Moços. O futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi esse grande professor do qual vocês estão olhando essa imagem. No início era chamado de Indofutebol. Na tradução literal, significa futebol no interior. Agora vamos viajar na história do futsal no Brasil. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início, poderíamos aqui encontrar 7 jogadores em cada equipe, 14 no total. No início foi assim, galera. Mais tarde, e com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10 no total. Também devemos ressaltar o peso da bola, que a princípio era mais leve. Com os chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra. Portanto, mediante as observações, o seu peso foi sendo aumentando. Vale ressaltar também, galera, que oficialmente tem torneios, pelas Olimpíadas, pela Copa do Mundo. E são 12 jogadores, com 5 na linha, 7 reservas. Então vamos conhecer um pouco aqui a questão da bola. Atualmente a bola de futsal é mais pesada do que a bola do futebol de campo. Obviamente, para quem já tem essas práticas, percebe-se essa diferença. Então, sua circunferência está entre 62 e 64 centímetros. E um peso que varia de 400 a 440 gramas. Após a consideração das regras desse esporte, em fins dos anos 50, ele disseminou rapidamente por todo o país. Em 1954, foi fundada a primeira federação desse esporte no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente, ela se chama Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, outros estados no Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Só na década de 50 foram fundadas as federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com uma federação e equipe de futsal. Em 1971 foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA. Na ocasião, estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo afiliada à FIFA. Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, a AMF, a Associação Mundial de Futsal, com a sede na cidade de Assunção, no Paraguai. Atualmente, existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. Merecem destaque a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão, AMF. O Brasil possui uma das seleções mais fortes de futsal e já foi campeã algumas vezes. Na Europa, destacam-se as seleções da Itália, Espanha e Rússia. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento no mundo. Assunto bem curtinho, vamos para os fundamentos do futsal. Sabemos que existem fundamentos técnicos e táticos. Vou apresentar aqui só o básico dos fundamentos do futsal, beleza, galera? Então, os objetivos desse esporte, tal qual o futebol, é fazer gols. Assim, a equipe vencedora é aquela que conseguir fazer o maior número de gols possíveis durante a partida. Então, o tempo total de jogo é de 40 minutos, ou seja, são 2 tempos de 20 minutos com um intervalo de 10 minutos entre eles. Então, o futsal ele reúne diversos movimentos deste chute. Vamos destacar aqui os fundamentos básicos. Chutes, passe de bola, dribles, cabeceiras, etc. Então vamos lá. Além dos jogadores presentes na quadra e na reserva, cada equipe possui um treinador. Além disso, há 2 árbitros,
o auxiliador e o principal. O auxiliar e o principal. O cronometrista é responsável por controlar o tempo de jogo. Vamos para as regras do futsal. No futsal nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode é o goleiro, que usa uma luva para defender a marcação de gol pela equipe adversária. Como no futebol de campo, se um jogador cometer falta, ele pode levar o cartão amarelo, advertência ou vermelho é expulsão. 3 cartões amarelos equivale a 1 vermelho. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, quando há desavenças entre jogadores e árbitros, ou ainda quando há violência física ou verbal. O juiz que irá decidir a gravidade da falta e o cartão que será dado. Vale ressaltar que no futsal não há o conceito de impedimento, como no futebol de campo. Por sua vez, as cobranças de faltas são semelhantes ao futebol de campo: escanteio, tiro de meta, arremesso lateral e de canto. As cobranças são realizadas em até 4 segundos e devem ser cobradas com o pé. Então, basicamente são isso as regras do futsal. Vamos para a função dos jogadores. O futsal possui 2 times de 5 jogadores cada. Vale notar que desses 5, cada equipe possui um goleiro, responsável por defender as entradas de bolas. Além do goleiro, os jogadores chamados de fixo são responsáveis pela defesa. Esse equivale ao zagueiro no futebol de campo. Já o pivô ou atacante tem o objetivo de marcar gols. No futsal não há um limite para a substituição de jogadores e elas podem ocorrer em qualquer momento do jogo. Isso serve também para a questão das regras, viu, galera? Pois as substituições são ilimitadas. Vamos dar um pouco a questão da parte física na quadra, né? Sabemos que é adaptado, né? Então, o futsal é praticado numa quadra retangular. Ela possui entre 24 a 42 metros. No bruto a gente coloca aí 20 a 40 metros de comprimento por 15 e 22 de largura. Variam de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser cobertas ou descobertas. Valeu, é isso aí. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment, I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will, everything I'm working on, every night another song, they been quiet all alone, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke and I'm looking back down on the people below. Protege Leco, chama o Falcão de longe, de longe, de longe. Gol do Brasil!